ou paractologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Temos também doutrina, como já estudamos aqui, da igreja, que é a eclesiologia. E o termo doutrina significa ensino. Pode ser não só um ensino religioso, mas pode ser um ensino de ideologia política. Então, é um ensino específico. No caso nosso, doutrina bíblica, doutrina, o ensino que está na Bíblia. Deus não se contradiz, a Bíblia não se contradiz, né? É interessante você olhar para a Bíblia e você vai ver Jesus citando os profetas, Moisés, os Salmos, o que Davi falou, e Paulo fazendo a mesma coisa, Pedro, Judas. E é interessante que não há contradição na Bíblia, se você fizer um estudo específico. Entretanto, existem Bíblias utilizada pelo catolicismo romano, chamada Bíblia Católica. Ela tem adição de 7 livros, são chamados livros apócrifos. Apócrifo significa oculto, e esses livros, além de terem problemas doutrinários, eles não são citados por Jesus, ou por Pedro, ou por Paulo. Então, quando nós estudamos a doutrina, nós encontramos a doutrina de Deus. Essa é a verdadeira. Encontramos a doutrina de homens. Homens têm as suas tradições. E naquela época de Jesus existia a tradição do povo judeu, dos fariseus, dos publicanos, daqueles homens que eram parte do Sinédrio. E também a Bíblia fala especificamente em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, de doutrinas e demônios. Essas doutrinas são ensinadas em igrejas e eram ensinadas naqueles tempos apostólicos, e até hoje algumas dessas doutrinas são ensinadas em igrejas pentecostais e neopentecostais. Por isso que o mais seguro para o cristão é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vejamos por um instante a doutrina de Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Tito, capítulo 2, verso 10. Fica logo depois de Timóteo e antes de Hebreus. Tito antes de Hebreus tem Filemão, depois Hebreus, então Hebreus, Filemão, voltando Tito, ok? Perto de Timóteo. Capítulo de número 2, verso 10. Bendito seja Deus. Diz assim o texto de Tito 2,10. Não defraudando significa subtraindo, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus como Salvador. Então, Paulo fala com Tito para que haja um bom testemunho, para que isso seja um ornamento na doutrina de Deus. O nosso testemunho com a doutrina de Deus, nosso Salvador, diz o versículo. Então, existe a doutrina de Deus, é essa que nós temos que focar, essa é a mais importante. Existe a doutrina de homens, como eu falei mais cedo, baseado em tradições. Jesus falou a respeito disso, nós vamos ver lá no livro de Mateus 15:9. Mateus 15:9, o primeiro evangelho, na ordem do cânon sagrado, que é onde está a nossa Bíblia, a ordem da nossa Bíblia, que basicamente é a mesma ordem da Bíblia católica, da Bíblia ortodoxa, só tomando em conta que essas duas igrejas adicionaram pelo menos 7 livros à sua Bíblia. Nós não temos esses livros que, como disse mais cedo, chamado apócrifos,
significa oculto. Então, Mateus 15:9, vamos ver essa passagem a respeito da doutrina dos homens. Diz assim, Jesus falando: mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas de homens. Vamos ver um outro texto também em Mateus, capítulo 16:12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Então esses dois partidos do judaísmo tinham uma doutrina que defendiam nas sinagogas, no templo, na disputa lá dos ensinamentos. O fariseu, ele foi criado na época muito provavelmente na época do período interbíblico, que não houve revelação. Esses homens se propuseram a ser homens santos, tanto é que a palavra significa segregado santo, né? Alguma coisa assim. E eles se distinguiam dos saduceus porque eles acreditavam nas coisas espirituais, como anjos, como ressurreição. Já os saduceus eram pessoas de posses, entretanto materialistas, não criam na ressurreição. E vamos também ver Colossenses capítulo 2. Colossenses, você vai, lá tem Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, depois você tem Gálatas, Efésios, Filipenses, daí você acha Colossenses. Colossenses capítulo de número 2. E o verso é 22. Diz assim: as quais coisas todos perecem pelo uso segundo o preceito e doutrina dos homens. Então, os homens criavam doutrinas, não toque nisso, não faça aquilo, lave as mãos, e são até ensinamentos relevantes no ponto de vista prático e humano de asepsia, de higiene. Hoje, inclusive, com esse coronavírus, temos que observar bem isso. Mas não são coisas que vão nos salvar para a vida eterna, né? Quero dizer. Então, doutrina de homens e, por fim, doutrinas de demônios. Irmãos, demônios são anjos que caíram com Satanás quando Miguel os precipitou do céu. E são anjos caídos, são espíritos impuros, que Jesus fala também. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmã Juliana Fonseca e todos da sua casa também, e a todos que estão assistindo, bendito seja o nome do Senhor. Irmã Eurides. Então temos lá doutrinas de demônios que vamos achar em 1 Timóteo capítulo 4 e ao verso 1. E é uma poderosa exortação. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É interessante que existem igrejas que são chamadas de cristãs e pentecostais também. Mas eu tenho algumas dúvidas. Alguns cultos, inclusive, eles fazem uns rituais meio estranhos, que parece que é um terreiro de macumba. Eles tocam o pandeiro lá e tal, e começa a girar. Irmãos, pense por um instante, o que fazemos glorifica a Deus? Por exemplo, orar, interceder pelas pessoas, ajudar o próximo, repartir o pão, estender a mão. Isso são frutos da piedade, isso agrada a Deus. Jejuar, ler a Bíblia para conhecer mais e poder ajudar outros também. São coisas relevantes, mas, irmãos, algumas pessoas em certas denominações aí, eles saem marchando no culto. Inclusive, eu era numa igreja pentecostal, lá que umas pessoas no culto de segunda-feira, que era um culto bem concorrido, e o pastor pregando e as pessoas marchando.
Irmãos, quem chama mais atenção? A palavra ou os soldados lá que estão marchando no meio da palavra? E muitas coisas, né? Muita, talvez, fruto do emocional, que não glorificam a Deus. Nisso tudo é uma porta para entrar as doutrinas malignas, né? As doutrinas de demônios. Então temos que ter muito cuidado. Há um contraste entre a verdade e a mentira. Agora, há um outro contraste que eu ainda vejo pior, é a verdade e a falsidade. O que é falso, o que não sustenta. Veja, o profeta verdadeiro e o falso profeta. Percebem? Os dois são profetas. Entretanto, um é verdadeiro, se baseia na palavra de Deus, está aliançado com Deus. E o falso profeta, ele tem algum interesse, ou financeiro, ou de prestígio, de glória para o nome dele, ou todos juntos, ou até mesmo uma possessão demoníaca. Ou seja, demônios falam através da boca daquele homem e daquela mulher. Por isso que temos que discernir os espíritos, para ver se eles vêm de Deus. E também julgar as profecias, não desprezar, mas julgar para ver se elas vêm de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, existe na teologia uma matéria chamada apologética, e inclusive em São Paulo, aqui em Santos, tinha o pastor Natanael Rinaldi, que ele era da Igreja Bíblica da Paz. Ele era um apologista, ou seja, ele era um estudante e um propagador dessa matéria apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Hoje tem um homem muito conhecido, que é um pouco combatido porque ele é bem duro, inclusive, chamado Paulo Júnior, lá da igreja Capela do Calvário, se não estou enganado, no interior de São Paulo. Ele também é um apologista, ele também trabalha muito com a apologética, que é a defesa da fé. Então, por que nós devemos estudar as falsas doutrinas? Primeiro, para que a gente defenda a nossa fé. E se o Mormon chegar para você falar que você tem que ler os livros lá de Moroni, ou um adventista do sétimo dia chegar para você falar que você tem que conhecer a obra toda de Ellen Gold White, você vai... Como que você vai reagir? Eu acho que a Bíblia já... Acho não, tenho absoluta certeza. A Bíblia já é o suficiente para nós. A Bíblia, ela já nos dá a condição, desde que a gente estude, a gente leia, e a gente examine as Escrituras, como diz a palavra, de defender a nossa fé. Eu estou convicto 100%, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para nos dar a vida eterna. E não há outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos. Não tem salvação no nome de Muhammad, que nós chamamos de Maomé, não há salvação no nome de Ellen G. White, não há salvação no nome de Charles Russell, o Russelita, lá, o líder dos Russelitas, que são a Torre de Vigília. Só há salvação em nome de Jesus. Tampouco Allan Kardec, que não era Allan Kardec o nome dele, podem salvar, só Jesus pode salvar. E é importante a gente conhecer doutrinas bíblicas, porque as pessoas, elas fazem perguntas capciosas e confundem. Então nós mesmos precisamos estar firmes nessa questão da apologética, conhecer e defender. Se alguém falar algo para nós, uma vez uma pessoa pegou e falou assim: escuta aqui, esse milagre aí de Jesus que transformou, multiplicou os pães e os peixes, ele multiplicou o cesto também? Irmão, você concorda que cesto é a coisa mais irrelevante para se multiplicar? O importante é que sobraram 12 cestos cheios, né? O importante é que todos comeram, eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Imagina cada homem com sua esposa, já são 10.000. Se tiverem 3 filhos, nós estamos falando então em 25
mil pessoas, não, uma grande multidão que foi alimentada com poucos pãezinhos, poucos peixinhos, milagre. As pessoas vão pensar em cesto para colocar o sobejo, quer dizer, não tem muita. Mas existem doutrinas que colocam em dúvida o Evangelho. Por exemplo, quando você fala a respeito do Adventismo do sétimo dia, você está ali estudando acerca do Adventismo do sétimo dia. E aqueles estudos de Ellen Goldwhite, L.G. White, né? Inclusive o best-seller chamado O Grande Conflito, ele até tem coisas assim interessantes de saber. E eu diria que são verdades. Entretanto, no meio existe mentira. L.G. White, ela crê que Satanás vai se arrepender e vai para o céu. O que a Bíblia fala a respeito disso? Irá para o fogo do inferno, criado por diabo e seus anjos. Então, Satanás não vai ser salvo. Ele vai ser punido por todos os crimes que ele fez e faz contra a humanidade. Desde o princípio ele foi homicida, ele matava. Caim e Abel. Quem ensinou Caim a matar, senão Satanás? Bem, existem, inclusive, nas próprias igrejas, eu posso citar, inclusive, Igreja Batista, e até mesmo Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, doutrinas que são equivocadas, que são falsas. E as pessoas abraçam aquilo de uma forma como verdade absoluta. E você que me ouve, você está firmado nas doutrinas bíblicas? Se vier alguém querer debater com você, você continuará na fé ou cairá dela? Perceba como é importante, perdão, a gente ler a Bíblia, estudar teologia. A Bíblia diz que Deus colocou para a igreja mestres. Mestres são aqueles que ensinam, apesar que mestre mesmo é Cristo, nosso Senhor. Ele nos ensina todas as coisas. Para que a gente possa aprender, perguntar e crescer na graça do Senhor. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meu irmão Roger. Então, o primeiro tópico que devemos estudar, as doutrinas falsas, as seitas, as religiões, é a gente estar firme na nossa fé e não deixar se persuadir. Por exemplo, minha posição pessoal. Eu creio que o crente verdadeiro não perde a salvação. Mas nas igrejas pentecostais se crê na perda da salvação. Crente verdadeiro, eu estou falando. Não aqueles que vão à igreja, não aqueles que cumprem a religião, a obrigação, mas crentes que permanecem com o Senhor nas lutas, fora da luta, esses eu creio. A salvação está garantida, porque não é, primeiro, um ato deles, é um ato de Deus, é Deus que vai nos dar graça para a gente ficar de pé. Até o próprio apóstolo Paulo falou assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas Deus é poderoso para nos firmar, pôr nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. E dela, essa rocha que seguia os israelitas lá no deserto com Moisés, é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele começou e ele vai consumar. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a salvação não é um ato do homem. Eu me preservo para ter salvação, não. É um ato de Deus. E Deus não é que nem a gente que dá e toma de volta. Por isso que eu não creio na perda da salvação, mas eu sei que tem muita gente que fala que a salvação se perde. Também existem igrejas, eu não vou começar a citar mais nomes, que creem na doutrina cessacionista,
É a doutrina que cessou, não há mais dom de línguas, não há profecia, não há batismo com o Espírito Santo. Isso foi lá no começo da igreja primitiva, isso é errado. Porque se a gente crê isso, os demônios, os endemoniados não são libertos, né, não há salvação, porque tudo isso ficou no passado. Mas não, Deus não é Deus de mortos, lá de Pedro, de André, de João, que receberam o poder no Pentecostes, na festa do Pentecostes. É para hoje também. A promessa de Joel é para hoje. Eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha cerca de 18 anos. Até hoje eu falo em línguas, e em variedade de línguas. Então, eu não creio nessa doutrina que cessou. Não cessou. Até hoje, meus irmãos, quando aparece, e eu não ando caçando, mas quando aparecem pessoas que são possessas de demônio, Deus coloca na minha frente, eu falo, sai em nome de Jesus, elas saem. Não cessou o poder. Percebe? Doutrinas que estão até dentro de igrejas sérias. Uma outra doutrina que eu tenho cuidado é uma doutrina abraçada por duas igrejas que eu acho muito sérias, mas perigosas. É a doutrina que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Que coisa, né? Que facilidade, que porta larga. Uma vez salvo, fui salvo, então agora eu vou andar do jeito que eu imagino, eu não preciso orar, eu não preciso evangelizar, jejuar, não preciso confessar os pecados, uma vez salvo, salvo para sempre. Percebe o engano? Os irmãos que me ouvem percebem como isso pode trazer prejuízo para a fé? Oh, meu Deus! Uma vez salvo, nós temos que ser coerentes, tementes a Deus, porque no outro tempo, quando estávamos perdidos, não tínhamos temor nenhum a Deus, falávamos o que vinha na mente. Hoje não. Hoje nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, regenerados. Uma outra doutrina também, que é uma doutrina perigosa, é a doutrina da eleição. Deus elege uns e não elege outros. Então, se é assim, eu também não preciso evangelizar. Para que eu vou no hospital? Para que eu vou no presídio? Para que eu vou sair nas ruas falando de Jesus, orando para as pessoas se converterem, orando para os meus parentes? É Deus que vai eleger. Irmãos, percebem que isso é desvio daquilo que está na Bíblia. Por isso que nós não podemos pegar um texto fora do contexto. Teve uma irmã que mandou uma mensagem para mim que queria que eu soubesse lá da China, do partido chinês. Eu, francamente, eu já estou saturado de tudo isso. Eu conheço, mas eu não tenho interesse nenhum de ficar lendo e relendo. Uma, porque eu oro pelo presidente e pela nação. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, da mesma forma. E eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão me pedindo ajuda, as pessoas que... a minha casa, a minha família, minha vida espiritual. Enfim, isso eu tenho que me preocupar. Se a China vai comprar as usinas do Brasil, o metrô, irmãos, sabe? Aí eu falei para essa irmã, eu falei assim, irmã, nós estamos orando pelas autoridades, pelo país. Nosso reino não é dessa terra. Daí a irmã pegou e falou assim para mim, eu sei, mas tem que conhecer as coisas. Como se eu não conhecesse, né? No caso particular, essa questão aí. E ela ainda colocou um texto assim para mim, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ela usou comigo um texto fora do contexto para pretexto para que eu abraçasse o medo dela, o pavor do Partido Comunista Chinês que ela tem. Vai orar, né, minha irmã? Vai orar, vai ler a Bíblia, né? Porque você percebe como tem pessoas que, às vezes, se intrometem em questões, se exercitam em questões que a Bíblia fala para a gente não entrar, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem que cuidar de vós. É o que Pedro fala, não é mesmo? Então, nunca use um texto isolado para pretexto. Eu soube de um moço uma vez que
estava apaixonado por uma moça da igreja, ele pegou e escreveu uma carta pegando os textos da Bíblia, texto por texto. Inclusive, eu tinha um pastor que ele brincava que tinha umas irmãs que quando passam de uma certa idade, elas usam aquele texto assim, né, para os rapazes, porque elas precisam casar e tudo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, é uma brincadeira com a palavra de Deus que não deve ser feita, o pastor lá era espirituoso, mas é um texto fora de contexto. Se você pegar um texto lá que você vai distorcer toda uma doutrina bíblica de Deus, então tem que ter muito cuidado para não usar texto fora de contexto. Na teologia nós costumamos ensinar que temos duas mensagens, dois tipos de mensagens. A primeira mensagem que a gente traz é uma mensagem, a gente chama de sermão, né? Sermão expositivo. A gente vai pegar um texto, por exemplo, o Salmo 91 ou Salmo 23, como a gente faz na capelania, e a gente vai expor aquele salmo versículo por versículo, né? Ensinando o que Deus ali nos traz de verdade daquele texto. Então é um texto expositivo. Quando você pega o que Jesus falou, por exemplo, Jesus estava lá no barco e houve a tempestade, você pega aquele texto versículo por versículo e você expõe, trazendo a mensagem para a igreja. E outro é um sermão ou uma pregação temática. Você vai falar sobre fé, daí você pega os versículos que falam sobre fé, que está lá em Hebreus, falam que Jesus falou que sem fé, ou melhor, que tudo que pedir em oração crendo recebereis, você usa os textos lá, mas tudo dentro de um contexto que é a Bíblia, para que haja edificação na igreja. Por isso que temos que tomar muito cuidado com a exposição e a pregação da palavra. Não podemos falar tudo que... Inclusive, há uma tendência das pessoas basearem suas mensagens na internet. Daí vai lá Marcos Feliciano, ora até igual Marcos Feliciano ora, falando que se tiver um demônio no raio de 5 quilômetros vai ser pulverizado, vai ser não sei o que lá. Irmãos, olha, cada impressão digital que temos é diferente uma da outra. Se Deus quisesse papagaio, ele ia pegar o papagaio do Marcos Feliciano, colocar lá no púlpito e ele ia repetir. Percebe? Temos que ter inspiração do Espírito Santo, não do Marcos Feliciano, ou da Abílio Santana, ou de qual. Inclusive um desses homens aí que fazia todas essas presepadas e era viciado em cocaína. Percebe? Como nós às vezes somos tão tolinhos, né? Porque dá certo, as pessoas começam a rodopiar, pessoas caem lá na igreja, a gente acha assim, não, eu vou adotar esse estilo de Marcos Feliciano, vou falar que nem ele, está errado. Primeiro que a inspiração nossa tem que vir do Espírito Santo de Deus, não de homens. Se a nossa inspiração vem de homens, inclusive é uma tendência de pastores falarem igual o seu pastor, né? Pode ver aqueles lá da Universal, eles fazem aquele jeito com a mão lá do Bispo Macedo, que tem as mãos assim, né? Eles quando pregam, tem um pastor aqui na Baixada que ele perdeu num acidente um braço, um braço. E ele usa uma prótese, né? E aquela prótese é adaptada para mudar a marcha, pegar na direção e tudo mais. É impressionante que todos os pastores que pregam sempre pregam com a mãozinha assim que nem ele, né? Do estilo dele. Então, nós não precisamos imitar ninguém, nós temos que imitar a Cristo, na verdade. Não as pessoas, não os homens. Eu não quero que ninguém me imite, não. Eu quero mais que imite Cristo. Aí sim. Aí o trabalho que a gente faz tem valido a pena. Porque João, aquele da mãozinha, Marcos Feliciano, tudo homem, tudo pecador, tudo vai para a sepultura, mas Jesus vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque estudamos as falsas doutrinas para a proteção do rebanho. Precisamos proteger o rebanho. Precisamos, como rebanho, como ovelhas do Senhor e rebanho, portanto, do Senhor, estarmos bem alimentados e proteger os nossos irmãos.
Tem uma palavra na Bíblia